Pessoal, hoje vamos dar continuidade na resolução dos nossos exercícios utilizando a formulação de Lagrange. Para hoje temos um exemplo de um pêndulo simples que está fixado num suporte que não move e pede-nos para encontrar a equação do movimento da partícula m. Então, para isso, nós primeiro vamos escrever a nossa função de Lagrange. Desculpa. Função de Lagrange é igual a L. Nós no primeiro vídeo já escrevemos essa função, quando fizemos a introdução do estudo das equações de Lagrange. É igual a L, que será igual à energia cinética menos a energia potencial. Nós vamos representar U. Então, se nós escrever esta função derivada, essa função de Lagrange na sua derivada, nós vamos derivar a função L em função ao tempo, né? Quer dizer que será d dt, que vai multiplicar a derivada parcial da energia cinética em relação às suas coordenadas, nesse caso em relação à coordenada φ ponto, depois vou demonstrar porque que é φ ponto, menos, nesse caso, aliás, nós estamos em relação à função Lagrange L, então quer dizer, a derivada parcial de L menos a derivada parcial de L na coordenada φ, nesse caso no deslocamento φ, que isso será igual a zero. Então, por que φ? Esta partícula, quando movimenta-se, nós vamos ter um ângulo, nesse caso, a partir do ponto inicial, por exemplo, a partir de cá, ele vai formar um ângulo φ. Um ângulo φ, que é em relação a esse ângulo que nós escrevemos a nossa derivada. Então, quando ela movimenta-se em relação a y e em relação a x. Nesse caso, em relação a y, nós vamos ter o movimento em relação a y e teremos o movimento em relação a x. Em relação a x. Em relação a z, ele não vai nos importar muito, porque o z, nesse caso, está desse lado perpendicular ao nosso quadro. Então, a partícula não movimenta-se em z. Então, não esquecemos essa coordenada. Escrevendo a nossa energia cinética da partícula, nós teremos que a energia cinética da partícula será igual a 1/2 da massa da partícula, nesse caso, 1/2 massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado. Cá na partícula nós temos a presença do peso, nesse caso o peso será m vezes a gravidade. Então podemos escrever o peso, quer dizer, o peso não, a energia potencial. A energia potencial U será igual, o peso é para baixo, então nós vamos ter menos a massa da partícula, gravidade, vezes a altura. A altura, nós podemos projetar o peso. Nesse caso, se nós projetamos o peso para cá, para cima, esse ângulo φ é o mesmo ângulo que nós vamos ter cá, φ. Então, quem será o peso? O peso será o L, nesse caso, nós teremos cá o comprimento L em relação ao tempo, por causa do seu movimento. Então, nós teremos L vezes o ângulo, que nesse caso o ângulo será o cosseno de φ. Então, teremos L vezes cosseno de φ. Mas aqui nós temos um mínimo problema. Nós precisamos encontrar a velocidade.
Se ele movimenta em relação a y, em relação a x, então nossa velocidade também será em relação à velocidade, o movimento em y e o movimento em x. Então o que será a nossa velocidade? Velocidade v será igual a velocidade em x, que nesse caso será igual a x ponto, mais a velocidade em y ponto. Mas nós sabemos que para encontrar velocidade nós necessitamos encontrar primeiro o deslocamento. Quer dizer, será o deslocamento x e y. E em y. Deslocamento em x. Nós vamos ver que x, quem será x? X temos k. E nós podemos projetar xk, que será igual a L, o comprimento, vezes o seno, que é oposto ao ângulo. Nesse caso, nós teremos kx. Então, nós teremos L vezes o seno de φ. Se nós derivarmos o deslocamento, vamos encontrar a velocidade x ponto. Então, podemos derivar que x ponto será igual. Vamos derivar em relação a L, que será igual a L ponto, vezes o seno de φ. Agora vamos derivar em relação a φ, que será igual a derivada de seno, cosseno, será igual a mais L. Estamos derivar em relação a φ, então será φ ponto, vezes cosseno de φ. E fizemos a mesma coisa com o deslocamento em y, que y ponto, será igual a... Derivamos primeira vez em relação a L, teremos L ponto, vezes, nesse caso, o deslocamento. Primeiramente, nós precisamos encontrar o deslocamento. Vamos apagar aqui y ponto. Quem será nosso y ponto? Y nós temos cá, que será o adjacente ao ângulo. Então quer dizer que y será igual a L cosseno de φ. Então, derivando o deslocamento, agora sim, teremos y ponto, que será igual em relação a L ponto, vezes o cosseno de φ. E agora vamos derivar o cosseno em relação a φ, o ângulo φ, que a derivada de cosseno é menos seno, menos L, que vai multiplicar φ ponto, seno de φ. Então podemos substituir essas duas expressões cá na velocidade, que teremos a velocidade v será igual à soma das duas velocidades, x ponto e y ponto. Nós podemos somar. Cá nós veremos que nós temos L ponto seno e L ponto cosseno. Podemos mandar o L entre parênteses, quer dizer, fora de parênteses, nós teremos L ponto, que vai multiplicar o seno de φ, mais o cosseno de φ, mais y. Nesse caso, o y, nós podemos também somar essas duas partes, que será mais L φ ponto, podemos mandar fora de parênteses, nós teremos L φ ponto, que vai multiplicar cosseno de φ, menos seno de φ. Então, o que nós teremos cá? Nós precisamos velocidade ao quadrado, não velocidade. Então, podemos mandar essas expressões todas ao quadrado. Que podemos escrever que v ao quadrado será igual a L ao quadrado, L ponto ao quadrado, que vai multiplicar essa expressão toda ao quadrado,
que será seno de φ mais cosseno de φ ao quadrado, mais L ao quadrado vezes φ ponto ao quadrado, que vai multiplicar essa expressão toda ao quadrado, que será cosseno menos seno de φ ao quadrado. Seno de φ mais cosseno de φ ao quadrado, isso é igual a 1 mais, isso é trigonometria, nós podemos desfazer essa toda a expressão, que desfazendo essa expressão toda, ela será igual a 1 mais 2 vezes seno de 2φ. E cá essa será igual a 1 menos, porque temos menos cá a diferença, de 2 seno de 2 vezes φ. Então podemos escrever a velocidade ao quadrado, que a nossa velocidade ao quadrado será igual, sim, nossa velocidade ao quadrado será igual a v ao quadrado será igual a L ao quadrado, L ponto ao quadrado vezes 1, que será igual a L ponto ao quadrado, e L ponto ao quadrado que vai multiplicar essa expressão, mais L ponto ao quadrado vezes 2 vezes seno de 2φ. E essa expressão cá também multiplicamos, que será igual a mais L ao quadrado φ ponto ao quadrado, L ao quadrado φ ponto ao quadrado, menos, cá multiplicamos por 1 e cá vamos multiplicar por menos 2. Será igual a menos L ao quadrado φ ponto ao quadrado vezes 2 vezes seno de φ. Então, se nós vermos cá, metemos entre parênteses essa expressão 2 vezes seno de φ positivo menos 2 vezes seno de φ, essa expressão simplifica-se, é igual a zero. Nós vamos ter cá a diferença. Essa é igual a zero com essa. Então, quem será a nossa velocidade? V será igual, V ao quadrado, será igual a L ponto ao quadrado mais L ao quadrado vezes φ ponto ao quadrado. Então estamos em condições de substituir a nossa velocidade na energia cinética. Substituímos, o que é que nós teremos cá? Eu vou apagar essa nossa explicação, porque nós necessitamos um pouco de espaço. Apagamos esta parte. Vamos escrever cá deste lado a nossa velocidade, que é V ao quadrado será igual a L ponto ao quadrado mais L ao quadrado φ ponto ao quadrado. E essa também apagamos. Então, quem será a nossa energia cinética? A nossa energia cinética T será igual a 1 meio, que nesse caso podemos escrever a massa sobre 2 vezes a velocidade. Velocidade ao quadrado nós temos, podemos escrever que não, transcrevemos ao quadrado mais L ao quadrado φ ponto ao quadrado. Temos a energia cinética, temos a energia potencial, podemos substituir cá na nossa função de Euler, de Lagrange, aliás. Então, substituímos na função de Lagrange, o que teremos? Teremos que L
será igual à energia cinética, M sobre 2, que vai multiplicar L ponto sobre 2, mais L ao quadrado, φ ao quadrado, menos e menos da fórmula será mais, então teremos mais mg L cosseno de φ. Agora sim, temos a nossa função Lagrange, podemos derivar a nossa função Lagrange. A partir, essa aqui é uma diferencial do segundo grau, não podemos esquecer. Nós vamos derivar em função ao ângulo φ e em função ao tempo. Nesse caso, por que que temos em função ao tempo? Porque o nosso L cai em função ao tempo. Isso é dado. Então, primeiro começamos por derivar, fazer a derivada em função a φ. Na nossa equação de Lagrange, nós temos φ. Nesse caso, nós esquecemos cadê escrever φ ponto. Nós temos φ. Então, derivamos que derivada parcial de L na d φ, que será igual? Essa expressão só temos φ ponto é igual a zero, esquecemos. Vamos derivar, derivada do cosseno é menos seno, então nós teremos menos mg L seno de φ. Vamos derivar primeiramente em relação a φ ponto. Fizemos a derivada parcial em relação a φ ponto, nós teremos que dl de φ ponto. Derivamos primeiramente em φ ponto. L ponto não nos interessa, é zero. Derivamos a φ ponto, o que teremos? Duas vezes vai multiplicar e vai dividir. Isso será igual a 1. Então nós teremos m, que vai nos restar L ao quadrado, φ ponto. φ ponto. E vamos derivar agora em relação ao tempo. Em relação a d dt. Que nós teremos que d dt vai ser derivada parcial da energia cinética em relação à nossa coordenada φ ponto. A derivada parcial. Então, o que é que isso será igual? Primeiramente, eu vou derivar. Temos essa derivada que já temos, que está entre parênteses. Derivando segunda vez ao tempo, em relação a φ ponto, nós vamos ter φ 2 pontos. Nesse caso, teremos m, L ao quadrado, φ 2 pontos. E vamos derivar novamente a mesma expressão, agora em relação ao tempo. Então, derivamos em relação ao tempo, nós vamos derivar L e φ. Derivamos o φ, vai ser duas vezes que vai simplificar com esse 2. Então, será igual a 1. Então, nós escrevemos cá. Mais. Depois vamos derivar L. Derivamos o L, será duas vezes, então teremos 2 m L. Como estamos a derivar o L, então vai ser vezes L ponto, vezes φ ponto, que já derivamos φ ponto ao quadrado, dividir por 2 dá φ. Então teremos φ ponto. Essa é a nossa energia cinética. Temos a energia cinética, temos a energia potencial, substituímos na nossa diferencial, que isso será igual a esta diferencial nós já temos cá, podemos transcrever que será igual a ml ao quadrado, φ 2 pontos, mais 2 vezes m, l, l, φ, quer dizer, l ponto, φ ponto, menos e menos igual a mais, nesse caso é mais m, g, l, seno de φ, que isso será igual a zero. Então temos igual a zero.
cá nessa expressão, se nós dá conta, temos ml ao quadrado, que multiplica φ 2 pontos. E temos ml, que multiplica essa expressão. Temos ml, então podemos dividir essa expressão toda por ml ao quadrado. Dividimos por ml ao quadrado. Nós dividimos cá por ml ao quadrado, nós teremos somente φ 2 pontos. Dividimos cá por ml ao quadrado, m e m simplificamos, l e l simplificamos, e cá nos resta um l no denominador. Então teremos duas vezes l ponto, φ ponto, que divide por l. E cá também simplificamos, nos resta m cai, l cai, então nos resta g seno de φ sobre l. Cá temos uma vez, temos l sobre l igual a zero. Então cá chegamos, cá nós encontramos a nossa função do movimento da partícula, que é esta expressão. Mas se nós vemos cá, essa expressão, ele tem uma forma de uma equação do segundo grau, que nós temos cá φ 2 pontos, que essa também, φ 2 pontos pode ser aceleração, mas nós precisamos encontrar uma equação. Então, φ 2 pontos, nós podemos ter x ao quadrado, L ponto, φ ponto, nós temos duas vezes, então teremos duas vezes x, e teremos cá essa expressão, uma constante. G constante, ângulo constante, L constante, então nós podemos ter, por exemplo, uma constante igual a 1, que isso será igual a 0. O que é que isso nos demonstra? Essa expressão cá nos demonstra, isso é uma parábola, então quer dizer que nós cá temos a presença de uma parábola, que é este movimento, a partícula tem o movimento de uma parábola, que é mais ou menos este movimento, que essa aqui será igual a x ao quadrado mais 2 vezes x mais 1 igual a 0. E assim chegamos ao final do nosso exercício. Esse é o nosso resultado que precisamos. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.